Olha aqui a gente mais uma vez, agora para a aula de ciências. Semana passada eu passei para vocês uma atividadezinha sobre recursos naturais, né? Vocês estudaram lá, viram aquele vídeo explicando o que são os recursos, o que eram recursos renováveis, não renováveis. Desafiei vocês a pesquisarem no caderno, a colocarem o que eles são e alguns exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Antes de eu falar sobre esses recursos, nós temos que entender o que é o ambiente. O ambiente é tudo aquilo que eu junto para poder permitir que um ser vivo viva neste lugar. Cada ambiente tem a sua característica específica para um ser vivo. Né? Um ser vivo que foi feito para viver num ambiente gelado, como lá nos polos, ele não consegue viver por muito tempo num lugar mais quente, tropical, como aqui onde nós vivemos. Né? Assim como um animal que foi feito para viver no deserto, naquele calor escaldante, não foi feito para viver num ambiente muito frio. Então, o ambiente ele é feito especialmente para cada tipo de ser vivo. Entre esses seres vivos, existe um único ser vivo que consegue se adaptar a qualquer ambiente. Quem é? Nós, os seres humanos. Então, nós temos a capacidade de nos adaptar aos diferentes ambientes. Mas para que nós possamos nos adaptar a esses ambientes, nós usamos os recursos naturais. Então aí vem essa questão do que nós estudamos. Os recursos naturais nada mais são do que o ar, a água, a vegetação, até mesmo o uso dos animais, entre tudo aquilo que existe na natureza. Pode ser mineral, pode não ser. Então nós temos N recursos naturais que a gente pode se aproveitar. E eles são divididos em dois tipos: os renováveis e os não renováveis. Os renováveis são aqueles que conseguem se renovar, se refazer, mesmo o homem utilizando ele, com um tempo mais curto, ele consegue existir novamente. Aí a gente usa um exemplo da grama, da água, né? Da vegetação nem tanto, mas da plantação que o homem faz. É um recurso natural, mas renovável. Né? A luz solar é um recurso natural renovável, porque todos os dias ela está ali. E o não renovável, ele é aquele que se esgota totalmente da natureza ou demora muito tempo, mais de 100 anos, para poder se refazer, certo? E isso se torna ele não renovável. Por quê? Ah, prof, mas ele vai se refazer daqui a um tempo. Mas vamos pensar assim, você esgotou esse recurso agora. E as pessoas que estão vindo, as outras gerações, vão precisar desse recurso também. Só que eles vão ter que esperar 100 anos para vir. Eles não vão ter esse recurso. Então, por isso também a consciência de saber cuidar destes recursos. Nós não podemos sair gastando aí recurso natural à toa. Nós temos que saber cuidar desses recursos, ter equilíbrio no uso deles, certo? E agora que vocês já entenderam o que são esses recursos, o que é o ambiente, nós vamos para aqueles 3 ambientes que vocês já conhecem, já estudaram lá no pré, no primeiro ano, no segundo ano, que a gente sempre revê, que é o ambiente aéreo, o ambiente aquático e o ambiente terrestre. O ambiente aéreo é tudo aquilo que envolve o ar. Então, alguns seres vivos dependem do ambiente aéreo para sua sobrevivência. São animais que estão sempre voando, fazem parte como fala, desse ambiente lá no céu. Você sempre vê uma pomba, você vê até mesmo alguma ave de rapina, às vezes voando, e você sabe que ele pertence a isso. Só que o ambiente aéreo, ele não é só composto pelos seres vivos, ele também faz parte dele o oxigênio que nós necessitamos, certo? Então todo ser vivo também precisa do ambiente aéreo. Só que hoje em dia o ambiente aéreo está cada vez mais poluído, certo? Então nós temos também que cuidar desses ambientes diferentes, porque um dia eles podem também se esgotar. Já no ambiente aquático, além dos seres vivos que existem lá, baleias, peixes, as plantas que tem lá dentro, nós usamos este ambiente para o nosso consumo, para beber água, para tomar banho, para regar as plantas, para diversão. Você não vai à praia? Você está usando o ambiente aquático, certo? Então, o ambiente ele também não é só para aqueles seres vivos. Nós utilizamos o recurso desse ambiente.
E por isso a questão da consciência. Como que eu vou usar? Vou gastar toda a água agora que eu puder? Não vou deixar? A água pode acabar se nós não pudermos cuidar dela. Ah, prof, mas você não falou que ela é um recurso renovável? É renovável, mas se eu não cuidar, ela pode se esgotar também, certo? Então nós usamos para várias coisas, até para geração de energia a gente usa o ambiente aquático, né? Nós temos as usinas hidrelétricas. E o ambiente terrestre é um dos que a gente mais usa e tem sido também um dos mais agredidos. Nós usamos para plantação, nós usamos porque nós construímos as nossas casas em cima deles, né? Nós usamos do solo para várias coisas. Mas é no solo que também o homem tem depositado os detritos. O que são os detritos? Os lixos, certo? Então nós temos dois tipos de descarte desse lixo. Nós temos os aterros sanitários, que são bem organizados, e os lixões. O que são os lixões? São lugares clandestinos que as pessoas jogam lá de qualquer forma o lixo que é utilizado em casa. E já o aterro sanitário, ele é feito especialmente para poder suportar essa demanda de lixo, que entra em putrificação ali e vai apodrecendo e criando aquele suco fedido que você... Veja o lixo de sua casa, quando você acumula naquele lixinho orgânico, o cheiro, sai uma aguinha fedidinha e tudo isso vai para o solo. E se vai para o solo, vai para os lençóis freáticos, aonde tem água que muitas vezes nós usamos. Se nós não cuidarmos disso, o que acontece? Contamina essa água. Então, esses dois jeitos de jogar o lixo, o errado é o lixão, porque ele não tem controle algum. Polui o ar, polui o solo, acaba com os animais, transmite muito mais doença, né, e prejudica muito mais as pessoas. Já o aterro sanitário, ele tem todo um esquema montadinho para que não prejudique o solo, para que não prejudique o ar, para que tudo seja de acordo com aquilo que proteja o meio ambiente. O desafio que eu vou lançar para vocês é que você pesquise sobre como funciona um aterro sanitário e como que seria o melhor tipo de aterro sanitário para que não destrua de forma alguma os nossos solos e os nossos lençóis freáticos, certo? E na questão 9, você vai procurar pesquisar sobre como que é feito o descarte do lixo daqui de São José dos Pinhais. Se ele é feito num lixão ou se ele é feito num aterro sanitário, certo? As atividades que vocês vão fazer são das páginas 168 até a página 171. Lembre-se de reler os textos, a prof explicou um pouquinho, mas releia os textos e faça tudo com muita atenção. E lembre-se, nós podemos fazer a diferença. Nós devemos cuidar do ambiente, não importa qual seja ele. Se nós queremos ter um futuro, o futuro está em nossas mãos e o ambiente precisa de nós. Um beijo, até a próxima! Olá, meus amores, estou aqui de novo para vocês. Agora a prof vai só dar uma continuidade nesse vídeo que a prof deu aí de ambientes e recursos, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os 3 ambientes que nós conhecemos e a importância deles para os seres vivos, certo? Então nós temos aqui os 3 ambientes, né? Aqui nós temos o ambiente aéreo, o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Nós vamos ver necessariamente agora por que eles são importantes para nós e o que está acontecendo com esses ambientes. Então, nós vamos começar com o ambiente aéreo, certo? Então, no ambiente aéreo, a gente tem o ar atmosférico, né? No ar atmosférico, a gente tem o oxigênio. Esse oxigênio é importante para todos os seres vivos precisam do oxigênio, tá? As plantas, elas precisam do gás carbônico que tem nesse ar atmosférico, certo? Para que elas possam fazer a fotossíntese. E também no ar, nós temos o ar também está presente em vários lugares, né? No solo, na água, nos vegetais, né? E etc. Então, não é só a questão do ambiente aéreo, né? O ar, gás, vamos dizer assim, oxigênio, também está presente em outros lugares. E ele é muito essencial para a nossa vida. Porém, nós estamos passando por uma poluição muito grande de fábricas, indústrias, né, que não usam filtros e isso tem prejudicado o nosso ar, né, o nosso oxigênio, tudo que depende lá
da atmosfera está sendo poluído. Outra coisa que contribui também é o uso muito dos carros, ônibus, né, automóveis em si. Todos esses recursos que nós utilizamos, eles acabam soltando gases que prejudicam não só a atmosfera, como também a camada de ozônio, que nos protege dos raios, né, ultravioletas, né, está cada vez maior a parte danificada, né, da camada de ozônio, por causa também desses gases que nós liberamos no ar, certo? Se nós continuarmos lançando esses gases prejudiciais na atmosfera, nós chegaremos num ponto em que o nível de oxigênio vai ser muito baixo. E isso pode prejudicar e muito a nossa saúde e a nossa vida, bem como também a natureza. O outro ambiente que nós vimos é o ambiente aquático, certo? O ambiente aquático, ele é a maior parte da superfície do planeta Terra é composto por água, né? A gente já estudou sobre isso, nós vimos que a maior parte do planeta é água, e ela é de muita importância para a nossa sobrevivência, né? Para qualquer ser vivo. Todo ser vivo ele precisa de oxigênio, né? Ou gás carbônico, ele precisa de água e ele precisa de sol. São três coisas principais que um ser vivo precisa. Então, se não tem água, também pode prejudicar a vida dos seres vivos. E nós utilizamos a água para várias atividades do nosso dia a dia. Para tomar banho, para fazer comida, para higiene, né? Para regar plantas, entre outras coisas. Mas, se nós não tivermos um consumo consciente e um cuidado especial com as águas, nós não teremos mais esse recurso, certo? Nós teremos um grande problema e não teremos este recurso. Por isso, nós precisamos cuidar, ter uso consciente, evitar poluir os rios, os mares, né? Porque se assim for, primeiro que nós não teremos os recursos da água em si, que seriam os seres vivos que vivem no ambiente aquático, que nós também utilizamos para alimentação, algumas pessoas, bem como não teremos a água potável, né? A água potável, a água doce, ela é a menor parte de quantidade de água do planeta. Então, se nós não cuidarmos, nós não teremos mais como ter uma água potável, será mais difícil ter uma água potável. Então, aí nós vemos, né, que os mares estão sendo poluídos por lixo que as pessoas jogam de qualquer forma, né, vai para lá e alguns animais morrem por consumirem esses lixos. E também nós temos a poluição química. A poluição química, ela as indústrias jogam lixos químicos nos rios, o próprio esgoto, né, clandestino, algumas pessoas fazem esgoto clandestino e caem nos rios. Então, tudo isso prejudica o ambiente aquático, né? Quando o ambiente aquático está poluído, o nível de oxigênio desse ambiente ele vai diminuindo. E os seres vivos desse ambiente que precisam desse oxigênio, que precisam sobreviver ali, acaba sendo problemático para eles, eles acabam por morrer ou ter que mudar de lugar, né? Mudar para uma outra área do ambiente aquático onde tenha menos poluição. Mas nem sempre eles conseguem sobreviver, né? O oxigênio baixa demais e causam muitas mortes. E o nosso último é o ambiente terrestre. Então, o solo é importante porque ele fornece nutrientes para as plantas, né? Também é do solo que a gente tira matéria-prima para vários produtos que nós usamos no dia a dia. Também é do solo que a gente tira a nossa alimentação, né? Isso tanto quanto vegetal quanto animal, porque o animal também necessita do solo para se alimentar, né? E ele é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos de novo, né? A gente está aqui falando que esses três ambientes não são importantes só para um tipo de ser vivo, mas para todos necessitam desses três ambientes. Né? Então, deles são retirados os nossos alimentos, os alimentos também para os animais. E se não for cuidado, a gente também vai ter um solo prejudicado, um solo contaminado. E isso não é bom. Então, o primeiro problema que nós temos são as queimadas. Né? As queimadas prejudicam o solo, elas acabam com os nutrientes que tem nos solos e isso acaba prejudicando, né, também a natureza em si, quando queimam as florestas, os animais sofrem com isso e tudo mais, mas o solo também ele é prejudicado com isso. Outro tipo de
de prejuízo que nós temos com o solo é a questão do descarte do lixo. Como a Prof falou no vídeo lá anterior, as pessoas às vezes descartam o lixo de qualquer jeito, não organizam seus lixos de maneira correta e fazem os lixões. Então, os lixões, eles prejudicam muita coisa. Eles prejudicam os lençóis freáticos, que ficam abaixo do solo, onde tem armazenamento de água das chuvas. Eles prejudicam os nutrientes do próprio solo, o solo se torna contaminado, sem contar que também prejudica o ar. Então, veja, atinge os 3 ambientes novamente, certo? A putrefação dos alimentos que eles estão, de tudo quanto é coisa misturada, faz com que criem gases, e esses gases são prejudiciais à atmosfera, certo? Se não organizados, se não bem utilizados. Mas, para isso, para que não ocorra desta forma na questão dos lixos, nós temos a opção do aterro sanitário. Essa foto que a Prof colocou aí agora é do aterro sanitário de Curitiba. Vocês percebem que ele é feito em camadas, né? Ele tem cada camada e logo ali do lado tem, parece que umas piscinas ali, né? Tudo isso faz parte da proteção do solo, tudo tem um propósito, tá? Um aterro sanitário ele não pode ser usado por muito tempo, porque ele tem um período X de uso para ser de novo reutilizado aquele solo, tá? Então, agora nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês as partes que compõem um aterro sanitário, como é que ele funciona. Então, nós temos aqui o aterro sanitário. Primeiro, eles arrumam o solo, eles cavam bastante e eles preparam o solo para que ele tenha todo um sistema de tratamento, certo? Então, eles têm que cuidar para não chegar primeiro no lençol freático, eles têm que ficar numa distância que não pegue o lençol freático, certo? Então, eles preparam o solo aqui embaixo, algumas figuras mostram que eles colocam tipo de uma lona aqui embaixo, certo? Fazem uns buracos, isso tudo antes de colocar tudo isso aqui, e instalam esses canos aqui, tá vendo esses canos? Que vão ser responsáveis por drenar o gás, né, e não permitir que gerem bolsões de ar lá dentro e pode até questão de explodir. Por isso que tem o foguinho ali, eles já deixam ateado o fogo, porque como eu disse para vocês, o lixo apodrecendo, ele gera gases, né, e esses gases prejudicam o nosso ambiente aéreo. Por isso, eles têm que queimar, porque se queima esse gás, o gás não prejudica, certo? Então, eles vão depositando esse lixo nas camadas, né? E preparam um dreno de água, tá? Porque quando chove vai vir a água, pode pegar a questão do churume. O churume nada mais é do que aquele líquido que eu falei no vídeo para vocês, que é fedido, que se você observar no seu lixo orgânico em casa, ele cria aquele líquido forte, de um cheiro muito forte. Isso nós chamamos de churume, tá? E o churume, que é onde está a maior parte da contaminação. Então, eles fazem um dreno para o churume, para que esse churume não vá para o solo, para o subsolo, para que ele não atinja os lençóis freáticos, certo? Então, eles criam esse canal, fazem uma geomembrana impermeabilizante, que é onde fica o churume, tá? Então, ele não entra para o solo, não prejudica o solo. E esse churume, ele vai passar por um tratamento que vai acabar saindo lá o gás dele, lá no final. E assim eles vão pondo terra por cima, vão fazendo isso e vão pondo terra, vão criando e vão pondo terra. Depositam o lixo, cobrem o lixo para o lixo também não ficar a céu aberto, tá? E cada vez que eles fecham, eles fazem um selo de proteção mecânica. Por que que é mecânica? Eles mesmos colocam a terra para não prejudicar o ar, tá? Aí tem o tratamento de água, que eles fazem uma estação de tratamento de água, tem a saída, para que ele também não afete o lençol freático, porque essa água vai passando também por várias partes do lixo, né? Então, para não prejudicar. E assim eles terminam com as células de lixo se acumulando, né? Daí o que que acontece? Esse solo, ele vai fazer a separação do chorume do lixo que pode se tornar um adubo, né? A gente aprendeu, vocês já aprenderam isso uma vez, que o próprio lixo pode se tornar um adubo. Mas
dependendo do que ele pode gerar, ele cria prejudica o solo, né, com o chorume, porque o chorume é a parte que mais contamina. Então, eles vão acabando revitalizando esse terreno. Então, é um terreno que vai voltar a ter árvore, vai voltar a ter uma plantação, vai ter um solo rico de novo e não vai prejudicar o solo como o lixão prejudica. Então, eles vão mostrando aqui que é o setor de implantação, é quando começa, então começa aqui embaixo. Logo em seguida, eles vão cobrindo, entram no setor em operação, que é quando eles vão colocando lixo, vão cobrindo, né? Os caminhões depositam o lixo, retornam, os outros maquinários cobrem o lixo. E, por fim, o setor concluído, tá? Que é onde fica a vegetação. Que se você analisar lá no lixão de Curitiba, você vê que tem essas camadas todinhas. Então, por isso que ele é feito dessa forma. E assim, ele não prejudica o nosso solo. Este é o jeito correto de se descartar o lixo, tá? Por isso que a gente fala muito sobre separar o lixo do lixo orgânico do lixo reciclável, porque cada um tem o seu papel. O lixo reciclável ele pode ser reutilizado, o lixo orgânico não. Ele tem que ser processado de uma maneira diferente. Então, eu espero que vocês tenham entendido melhor esse conteúdo e que vocês possam entender da importância que nós temos de cuidar desses 3 ambientes para que a nossa vida seja melhor, para que a gente tenha mais recursos e não esgote eles de uma maneira tão desenfreada. Então, um beijinho para vocês, um bom restante de dia e até amanhã.